Olá e bem-vindos a esta nossa nova análise. Bom, como um professor experiente, daqueles que passa horas a fio com a caneta vermelha na mão, avaliando milhares de textos, eu posso afirmar uma coisa com certeza. A diferença entre um texto amador e uma redação que tira nota máxima salta aos olhos. E olha, não é inspiração divina, não é dom de berço, é engenharia textual pura e simples. Então, hoje, nós vamos abrir a caixa preta, vamos dissecar a estrutura exata de um texto perfeito. Considere isso aqui uma masterclass sobre os segredos estruturais que garantem a tão sonhada nota 1000. Vamos lá? A nossa rota de hoje é bem direta e passa por 6 pontos. O fim do travamento, o segredo das estruturas, como dar aquele primeiro passo na introdução, a progressão no desenvolvimento, a fórmula perfeita da conclusão e, para fechar, por que a organização sempre supera a criatividade. Ponto 1. O fim do travamento, ou seja, como superar a terrível página em branco. O primeiro grande obstáculo de quem vai escrever é justamente aquela tela ou página em branco encarando de volta. Mas afinal, o que realmente causa esse bloqueio? Como avaliador veterano, eu vejo isso o tempo todo. O texto começa, aí hesita e simplesmente trava. A gente precisa desconstruir essa lenda de que escrever depende de baixar uma inspiração divina. A verdade crua é a seguinte: o grande vilão não é a falta de ideias, é a falta de um esqueleto claro. Sem um mapa estrutural na cabeça, a redação vai se perder, por mais genial que seja o argumento. Ponto 2. O segredo das estruturas. A verdadeira chave para a nota 1000. O grande salto de qualidade acontece quando a gente muda a chave na cabeça e abandona de vez a memorização robótica. Olha só o contraste brutal aqui na tela. Do lado esquerdo, as famosas frases decoradas. Para quem corrige, isso soa muito artificial, super rígido, é literalmente o caminho mais rápido para perder ponto. Já do lado direito, a gente tem o nosso padrão ouro, as estruturas inteligentes. Elas são fluidas, são moldáveis e dão total liberdade para encaixar qualquer tema sem perder a naturalidade. É bem aquela diferença clássica entre vestir uma roupa de tamanho único que fica sobrando e usar um terno feito sob medida. Ponto 3. A introdução. O primeiro passo para iniciar com total clareza. Pegando aquela caneta vermelha virtual de novo, a primeira coisa que um corretor examina é como o texto fisga quem está lendo logo na primeira linha. E a mágica de uma fórmula inteligente é justamente a adaptabilidade. Lendo essa estrutura aqui, em um contexto de tal situação geral, observa-se que tal tema, nota-se que ela funciona como uma rampa de lançamento. Preenchendo essas lacunas, a gente começa a discussão de forma bem elegante, sem nunca soar como um daqueles clichês batidos de internet. Vê só como fica na prática. Em um contexto de crescente digitalização da sociedade, observa-se que o uso excessivo das redes sociais tem impactado a saúde mental dos jovens. Notem a fluidez disso. Inserindo crescente digitalização no contexto e o impacto das redes sociais como tema, a abertura fica impecável. Olha, para quem está corrigindo dezenas de provas, ler uma introdução tão bem articulada de cara é um alívio enorme. Já mostra domínio e sofisticação na hora. Claro que ter cartas na manga é sempre a melhor estratégia, né? Aqui a gente tem uma estrutura alternativa focada direto no problema. Diante de tal problema, torna-se necessário discutir tais pontos. Ter essas opções garante que, independente de quão complexo seja o tema proposto, vai existir um ponto de partida forte e imediato. Ponto 4. O desenvolvimento. A progressão das ideias. Entrando no corpo do texto. É aqui que muitos textos promissores simplesmente desmoronam. O que um avaliador sênior procura desesperadamente é uma progressão lógica que não quebre. É uma receita blindada contra falhas, dividida em 4 passos. Primeiro, iniciar o argumento, em primeiro lugar. Segundo, explicar. Isso ocorre porque. Terceiro, solidificar com um exemplo. Por exemplo. E quarto, fechar. Dessa forma. Essas fases são tipo argamassa que mantém os tijolos do argumento perfeitamente firmes. Sem isso, vira só um amontoado de frases soltas caindo aos pedaços. Ponto 5. A conclusão. A fórmula perfeita para um fechamento nota 1000. Chegando no grande finale, não adianta só resumir o que já foi dito. A exigência aqui é entregar uma proposta muito específica. E esse é o checklist definitivo de qualquer corretor. É matemática pura. Para levar a nota máxima, o texto tem que ter 5 elementos obrigatórios: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Quem vai fazer, o que vai fazer, como, para quê e aquele detalhe extra. Faltou um. A nota cai. Estão todos aí? A nota dispara lá pro teto.
E aqui está o grande pulo do gato. Dá uma olhada. Diante disso, é necessário que o agente realize a ação por meio desse meio com o objetivo dessa finalidade. Como esse detalhamento. É uma frase única, super bem construída, que resolve toda a exigência de uma vez só. É só plugar as ideias dentro dessas chaves e pronto. Os 5 elementos estão garantidos de forma coesa, entregando de bandeja para o avaliador exatamente o que ele precisa para dar nota máxima. Sexto e último ponto, a organização supera a criatividade, a lógica por trás do sucesso. Dando um passo para trás e olhando para o cenário macro, a gente entende a verdadeira lógica da escrita. O maior perigo é copiar sem entender. O grande segredo, na verdade, é internalizar essas estruturas, adaptar incansavelmente para diferentes temas, dar aquela variada no vocabulário e, acima de tudo, priorizar a organização rigorosa das ideias. Esquece aquela vontade de enfeitar o texto sem nenhum propósito. A redação não exige criatividade extrema, exige organização. Olha, essa citação resume tudo com uma precisão cirúrgica. Sendo alguém que corrige pilhas de redações há anos, eu assino embaixo esse é o carimbo definitivo de aprovação. O brilho de um texto não vem de palavras super rebuscadas ou invenções literárias mirabolantes. A segurança e a pontuação máxima nascem puramente de uma organização estrutural inteligente. Então, para finalizar a nossa análise de hoje, fica a grande provocação. O domínio real está na compreensão e não na decoreba robótica. Por isso, diante do próximo tema e da próxima página em branco, qual será o projeto arquitetônico escolhido para guiar as ideias? Abandonar a decoreba e abraçar essa organização estratégica é o primeiríssimo passo rumo à nota 1000. Muito obrigada por acompanharem mais essa exploração estrutural com a gente e até a próxima!